Bem-vindos à nossa live de domingo. Que bom. Deixa eu chamar minha convidada, porque a gente não pode perder um segundo. Eu tô cheia de papel aqui, de informação boa para vocês. Oi, Clay. Tudo bem? Tudo bom? Graças a Eu Deus. fui com calma, porque a minha convidada tá grávida, tem que ser a coisa É, devagar. Ó, o Hugo tá falando, tá tudo ok, o som, então beleza. Conta um estamos. pouquinho da tua história. Então, no Brasil eu já atuava como professora, né? Eu já tenho a graduação em pedagogia, então eu atuava como professora de educação especial. E quando eu vim para o Canadá, eu vim assim, totalmente aberta, sabe? A qualquer emprego, independente do que fosse, eu topava tudo. Mas eu acho que o destino, eu não sei por causa de quê, me colocou em uma escola, né? Eu participei do meu job fair e tal, e aí tinha o stand da minha escola. E lá eu pude conversar com a moça falou, não, faz uma entrevista com a gente gostou muito do seu currículo, e aí eu fiz e passei. Foi assim. Eu tenho 6 anos de experiência no Brasil, né? E essa é uma área que eu vejo que aqui eles têm muita demanda, né? Em qualquer lugar, na verdade, mas aqui quando você fala que você trabalha com educação especial, eu percebo que surge mais, assim, um olhar diferente para você, sabe? De inclusão e tal. Então, eu achei bem legal. E aí, foi assim que eu parei na escola. Eu não imaginava que eu iria dar aula aqui, não imaginava, nem sabia como funcionava. Mas a minha chefe foi, assim, um amor, né? E tudo, porque porque para você entrar numa daycare, teoricamente, você tem que fazer um curso chamado Early Childhood Educator. Que é college. Que é um college, pode ser de 1 ano ou 2, dependendo do local. Mas você vai ser um educador, um educator, né? Como eu tenho pedagogia, que equivale a 4 anos, e aí eu perguntei para ela como é que seria, que eu não tenho noção, né? O fato é, numa daycare você pode ser ou uma educator, que tem que fazer esse college, ou uma assistente, que não precisa desse college. Mas, como eu já tenho um curso de pedagogia, né? O que eu fiz? Eu trouxe o ES, né? Que é aquela tradução e tal. Trouxe meu diploma traduzido e levei tudo para ela. E aí ela enviou isso para o governo de New Brunswick. E foi assim que eu fui habilitada. Eu não E sei eles como validaram. eles validaram. Eu não sei, assim... Eu acho que por pedagogia ser 4 anos, muito mais do que um curso de CI na NBCC, que é 1 ano, eles viram que, né? Eu poderia Que atuar como valia. uma... E tu conseguiu na Job Fair, naquelas feiras de emprego que Naquelas feiras tem eu fui na. assim, sem imaginar mesmo, sem expectativa que teria algo de escola lá. O teu marido veio estudar, o Thiago Isso, veio isso. estudar. Ele veio fazer TI e eu, assim, tanto que o meu primeiro emprego foi como housekeeping. Eu não imaginava mesmo. Eu falei, vai ser uma experiência nova na minha vida, então qualquer coisa eu sei que vai agregar, qualquer área que eu for trabalhar. Me conta do teu inglês. Eu morei nos Estados Unidos por volta de 5 meses. Eu fiz aqueles intercâmbios de final do ano, né? E foi o que me ajudou, porque eu fiz curso de inglês, mas eu fiz acho que 2 anos, 3 anos. Então eu tinha aquele basicão. E nesse que eu fui para os Estados Unidos, eu dei aquele app, né? Já foi um pouco pro intermediário. E como a minha irmã mora nos Estados Unidos, eu passei aí todos os anos, depois desse intercâmbio, que foi em 2010. Aí eu passei aí todos os anos para casa dela, eu sempre passava férias lá. Então eu nunca perdi o inglês, sabe? Então quando eu cheguei aqui, é claro que, né, é outra coisa. Você viver no Brasil Claro. e só passar férias nos Estados Unidos não é a mesma coisa que você viver nos Estados Unidos, assim. A Clay, ela trabalha num daycare. Eu tive meus 2 filhos, eu já morei em Montreal, morei em Ontário e tô aqui em New Brunswick desde 2016. Eu tive uma experiência que os meus 2 filhos foram para daycare aqui, eu posso dividir um pouquinho como foi para mim, né? Eu já fiz vários posts pro Canadiano e tal, mas é a nossa opinião, entendeu? Pode ser que É, algumas coisas mudem de uma província para outra. Eu percebi algumas mudanças de Ontário para New inclusive Brunswick. de daycare para daycare. Muda. Exatamente. Então, assim, entendam que isso aqui é um geralzão, mas pode ser que algumas coisas que É o que vocês eu encontrem vivi, né? E o que você viveu, então. mudem, né? Isso eu queria deixar claro antes. Vamos falar um pouquinho, acho que a gente pode começar com a rotina da creche. Que horário tu começa? As crianças chegam em. Como é que funciona isso? Já começa um pouco diferente. Cada daycare tem um horário que começa. Mas, no geral, é entre 6h30 e 7 horas da manhã. Isso pré-Covid, né?
Depois a gente vai falar como é o Uhum. pós-Covid. Vou falar como era o pré-Covid, que é o habitual. As crianças chegam nesse horário, 6h30, 7 horas. Tem criança que pode chegar às 8 e pouco. A escola aqui, ela é considerada, eles chamam de escola aberta. Então, a criança, ela pode chegar a qualquer... Ela é bem-vinda na escola a qualquer horário. Ela pode chegar a qualquer horário, ela pode sair a qualquer horário. Eu adorava isso. E os pais, eles podem entrar, podem assistir as aulas, podem sentar, podem te perguntar alguma coisa. Eles podem, qualquer hora do dia, eles poderiam, antes do Covid, entrar na escola e pegar a criança e sair, sabe? Agora não tá podendo mais. Mas então, aí tem aquele momento que é o greeting, que a gente chama, né? Que é o bem-vindo mesmo, de receber a criança. A criança chegando na sala, por volta das 8h30, 9 horas, geralmente é o snack, tem um snack da manhã. As escolas, elas provêm esse snack, e caso a criança tenha alguma intolerância, alergia, alguma coisa assim, ou até preferência, questão cultural e tal, que não come determinadas comidas, isso é passado, quando o pai coloca a criança lá, tem um formulário, tem um Isso tudo eu tenho aqui, que depois eu vou falar para vocês. E aí, esse snack, ele é a escola que vai dar, mas caso o pai queira mandar alguma coisa, não tem problema nenhum. O pai pode optar, não, eu quero que meu filho come meu snack. Ok. E aí pode mandar para daycare sem problema. O lanchinho, né? Manda como é que a gente fala? A merendeira, merendeira, a lancheira com o que, né? Eu nunca mandei, meus filhos sempre estavam felizes lá com a comidinha. É legal essa socialização, assim, sabe? Das crianças. Tem muita criança que você vê que chega lá, não come o que as outras crianças comem, com o passar do tempo começa a comer, porque vê a outra comendo, né? É diferente da gente mandar a criança comer como o pai, por exemplo. Fala, não, você vai comer isso. Porque ele vê a outra criança comendo. Então, até vegetais, outras coisas mais saudáveis, assim, eles viam os coleguinhas comendo e daí eles queriam comer. Assim. Aí depois do snack, o que acontece? Depende muito do tempo, né? Que aqui no Brunswick, a gente acorda um dia tá -20, acorda no outro tá 0. E acorda no outro tá 15, enfim. Então, dependendo da variação da temperatura, nós saímos com as crianças, né? A gente vai ou logo depois do snack. Ou para o playground, que as daycares ela tem que ter, ou se tiver um parque próximo, a gente pode ir, ou fazer só uma caminhada, né? Tem até aquelas imagens das criancinhas na cordinha amarrada. Eu acho muito bonitinho aquilo, lindo, gente. Quando o Martim, isso em Ontário, eu me lembro que o Martim entrou no daycare e daí eles foram passear. Tu autoriza, né? Que teu filho pode fazer passeio, pode tal coisa. E daí um dia eu tô dirigindo lá na cidade, eu vejo uma turminha com uma cordinha, eu olho, meu Deus, meu filho, do outro lado da cidade. Eu liguei pro André e falei pro meu marido, falei, André, ele tá aqui na pracinha, tal, longe do daycare. Eles foram caminhando. E eu falei, gente, mas e se acontece uma coisa? E eu fiquei viajando. E se um carro passa perto das crianças, eles não viaja, que eles estão e realmente ele já foi. Olha, aqui eles descem uma ladeira que tem vão lá do outro lado. Tá? Tem que ter no mínimo 2 educators para ir junto, nunca vai pra poder fazer esse passeio. Mas assim, eles vão muito longe. Eles a gente anda quase 2 horas. E eles iam lá na pracinha, daí lanchar, fazer o lanche lá e voltavam caminhando feliz da minha, comportado na fila. Fica quietinho. E eu apavorada quando eu vi aquele dia, eu tava rezando lá porque eu tinha que buscar ele. Agora, hoje em dia, eu já não tô nem mais aí. Eu sei que eles vão felizes, vão comportados. Só que tem que ter a rotina, né, Clay? Tudo tem que ter rotina. Não, tudo tem que ter rotina. Isso com criança, até no Brasil também a gente tinha rotina. Tem que ter rotina. Sai uma coisinha da rotina, nossa, muda o clima da sala. O clima, tudo. E a gente falando nessas questões dos passeios, né, que eles chamam de trips, uma coisa assim. Você tem que sair com um kit de first aid. Você tem que sair para se acontece alguma coisa. Qualquer coisa. E outra coisa, para você trabalhar numa daycare, obrigatoriamente você tem que ter o CPR e o first aid certificado. Que são aqueles cursos de primeiros socorros. Você não pode trabalhar numa daycare se você não tiver esses cursos. Então, isso é legal falar também, quem pretende vir para cá, já preparar para fazer esse curso. Me diz uma coisa, que horas eles fazem o snack, geralmente? De manhã? 8h30, entre 8h30 e 9. Tá. E entre 2, 2h30. São os horários. O segundo snack, tá. E almoçam 11h30, meio-dia? 11 horas, 11h10. 11 horas.
Ó, Basic Mas, Life Support. É para se tiver alguma criança que passar mal, tu conseguir. nossa, e o curso é excelente, assim, eu acho que todo mundo deveria fazer, sabe? Aprende tudo. E você, de tanto e tanto tempo, ele vale por, não sei, 3 ou 4 anos. Eu acho que é 3 anos, porque o meu vai vencer agora esse ano, é isso mesmo, 3 anos. E aí você tem que fazer um outro curso, não, você não pode nem pisar na daycare, não, nem entra. Uhum. Eles sabem que eles têm lá, né, o governo manda pro governo, tudo. Então tem esse controle. E aí a gente volta do passeio, né? Ah, tá. E a gente sai, né? Como eu falei, depende se o weather permite, né? Mas aqui é até -20 sensação térmica. Daí pode sair. Daí pode sair. Se tiver -20, você Pode tem que sair. sair. Você É, pode não, isso você tem que mesmo. sair. Porque a criança ela tem que ter um período fora da escola. Todo dia. Tá no currículo, né? Eu acho que o recomendado são 3 horas por dia, 2 a 3 horas por dia, que é o que é exigido. Mas é claro que, por exemplo, -20, né? É muito frio. Então a gente fica menos tempo, fica meia hora, mas a gente sai. Todo dia a gente sai, até -20. Por isso que tem que controlar a roupa, gente. É importantíssimo. Porque, assim, às vezes eu me lembro que eles estavam lá, tava um frio, assim. E, ó, Ontário é -15, tem que estar lá, o limite é -15, aqui New Brunswick -20, viu? Só o povo daqui, roots. Então, eu colocava balaclava, aquela touquinha que só aparece os olhos, tudo tem que ser impermeável, a bota tem que prestar atenção para não entrar, a roupa inteira, E aí, luva. uma dica também é botar o nome, os pais. Por quê? Porque Por perdem exemplo, o tempo inteiro. eu tenho 20 crianças. Você imagina eu controlar 20 pares de luva, sabe? E geralmente todo mundo compra as mesmas marcas ou compra nos mesmos lugares. Então, as luvas, os chapeuzinhos, é tudo igual. Eu tenho muita roupinha que é igual, sabe? Então é Eu complicado. botava nome em Nossa tudo. vida também Eu seria botava muito. nome em tudo e mandava um extra, né? Porque sempre tinham É. acidentes. Quando eu me lembro que eles pediam no daycare para já botar calça, se a época que usava fralda, eu tinha que mandar as fraldas, Tem tudo, que né? Que vocês mandar a trocam. fralda, pomada para assadura, se for o caso, né? Tem que mandar. Me lembro que eu mandava fralda, roupa, os dois agora, a Bárbara já entrou no kindergarten esse ano, então é bem diverso. O pessoal manda em Bem pergunta ali na diverso. janelinha, que a gente está fazendo só um geralzão e eu já vou liberar para perguntas, que daí a gente E responde tudo aí, para caso a vocês. criança não possa comer, ou como eu falei, tem aquela preferência. Tem criança, muita criança, geralmente de origem indiana, que não come porco e tal. Aí tem a comida já preparada para ela separada. Eles sempre já fazem uma comida separada para aquela criança. Uhum. Então é bem tranquilo. E daí Aí depois. acabou o lanche, depende do tempo também, né? Se tiver tudo ok, a gente vai lá pro playground, é um horário. Isso eu tô falando, só lembrar. A minha turma é de 4 anos, tá? Babies já muda um pouco a rotina dos babies, né? A turma do 2 muda um pouco, porque é uma outra idade, então eles são. Tem que trocar fralda, eu não troco fralda, né? As outras crianças. Então é uma rotina um pouco diferente, tá? Mas de 4 anos, 3, 4 anos é bem O teu similar. daycare, eles aceitam de quanto? Qual é a idade inicial? De 1 ano e meio. 1 ano e meio. Ah, aqui eles, o outros eu fui a partir já podia. 3 a Não, mas 4 eu já ouvi meses, falar bebezinho. de daycares aqui que aceitam, de 3 a 4 meses. Mas assim, É, é muito concorrido mesmo. Geralmente a pessoa tá grávida e vai lá muito. botar o nome. Porque não tem Exatamente. muitas vagas. O bebê, ele tem toda uma legislação, né, que diz, uma regulamentação diferenciada, ele tem que ter o seu próprio banheiro, o seu próprio playground. Existe uma coisa de ratio aqui, que são quantas crianças por educator que você pode ter. O babies, eles são 3 crianças somente para um. Cada daycare pode ter no máximo, é um limite aqui. Tem pela questão do metro quadrado também, depende do tamanho da sua sala. Eles fazem um estudo de E quantas crianças comportam naquela sala. tudo muda por causa da licença, né? Dependendo da licença que o daycare tem, ele pode ter Isso. tantas crianças, ele pode Ele ser, pode ser licenciado ou né? não, né? Bom, termina. Fala o negócio do nap time. Eles fazem nap time.
Fazem Tá. o soninho da tarde. A minha turma não faz, porque a minha turma ela tá indo pro kindergarten. Então a gente já Ah, começa o isso. período Daí, de quando tá com 4 anos, eles não fazem mais. Mas antes eles fazem, eu me lembro. É adaptação. meia hora, Mas dá 1h30. mais É. 1h30. É porque é logo depois do lanche, né? Depois acaba o lanche. Eles trocam as Uhum. fraldinhas e tal, limpa a sala toda. E quem limpa tudo é a gente. Não tem faxineira, não tem nada disso aqui. Né? A gente faz tudo. A gente é merendeira, a gente limpa a sala, a gente faz tudo. E aí a gente limpa as salas, e aí tem as camas. Até a cama do baby é diferente da cama das outras crianças. Uhum. Aí Uma coloca a coisa que criança. sempre me perguntam é, até os 4 anos eles vão no daycare. E para entrar para a escola, para o kindergarten, né, que é o Até nosso fazer 5 anos. tem que fazer até 5 anos aqui, muda de província para província. Então, por E exemplo, em Ontário, eles entram na escola, no kindergarten, com 4 anos. Aqui em New Brunswick é com 5 anos, mas eu acho que pode ser até os 6, uma coisa assim. É diferente. Mas geralmente é com 5, tá? Mas como é que é a regra? Tu tem que completar 5 anos até 31 de dezembro do isso. ano que vai fazer. Por exemplo, se é meu filho, ele completa 5 anos, ele faz aniversário dia 26 de novembro. Então ele completa 5 anos até o dia Isso é 31 o de próximo ano. dezembro. Então ele só vai em Ele entra setembro. naquele ano em setembro, porque ele ainda vai fazer em Isso. novembro, entendeu? Agora, se ele Isso. fizesse em janeiro, ele só entrava no ano seguinte. A data corte é até 31 de dezembro, isso mesmo. Isso Se a mesmo. criança fizer 5 anos até 31 de dezembro, ela entra naquele ano corrente, em setembro, Se porque aqui começa não, ela pula para o ano seguinte. para o ano É isso seguinte. que eu. É isso Mas eu já ouvi que. casos de crianças que, por exemplo, estão nesse período que o pai pode segurar um ano a mais na daycare se quiser também. Eu já ouvi casos Eu assim. também já vi. Eu acho que tem uma Imaturo. regrinha que pode, sim. Nunca tive Tem nenhuma sim. criança que ficou um ano a mais, mas já ouvi falar. E me diz uma coisa, até que hora geralmente os pais pegam aqui? Eu pegava os meus filhos, eu sei que a gente poderia pegar até às 18 horas, até às 6 horas da E tarde. até 6 horas da tarde também. E daí se ficasse um pouquinho mais, às vezes tinha uma multa que eu tinha que pagar, tinha uns Tem, negocinhos. tem uma coisa assim. Eu não sei valores, eu não sei, né? Porque isso é Então tem com. que ficar ligado nisso. Mas tem Pessoal, que ter até 6 horas. uma coisa que eu separei aqui que eu queria falar é o seguinte: o que precisa para entrar, para se fazer inscrição no daycare? Eu estou falando da minha experiência aqui em New Brunswick. O que eles pedem? Eles pedem para te preencher um papel que é o Child Profile, que é as informações do teu filho. Ó. Então tá aqui, esse aqui é o de New Brunswick, que daí tem nome, endereço, tudo certinho, ó. Tudo explicado, as informações gerais da criança e até alguns dados de informações assim de alguma pessoa de referência caso aconteça alguma coisa com os pais, não tenha quem busque a criança. Daí eles vão ligar para essa pessoa. Eles geralmente pedem 3 nomes, né? Daí tem esse Child Profile, tem que assinar um documento de regras regras e regulamentações ali, você lê tudo. Outra coisa, eu tive que assinar um consentimento de. Esse papel aqui também tu tem que explicar, ó, de quais as alergias que teu filho, se ele tem alguma alergia, se ele precisa usar aquela canetinha EpiPen, se ele tem alergia, se eles podem, né? Se ele tem Utilizar. asma, Eles é um consentimento, se eles podem chamar uma ambulância se teu filho passar mal, se eles podem dar remédio, se eles podem passar protetor solar no verão, tudo isso você tem que dar autorização de imagem. Autorização de imagem, eu ia falar nisso agora. Se pode tirar foto, inclusive para divulgar o daycare. Então, tudo isso, quando você faz a inscrição, né, eles vão pedir. Nunca me pediram passaporte, visto, nada. Na escola pediram o visto, a situação, se a gente era... o nosso passaporte, uma cópia do nosso passaporte, eles pediram para fazer a inscrição na escola. Agora, no daycare, nada disso. E outra coisa também me pediram foi eles chamam de immunization record, que é a carteirinha de vacinação dos meus filhos. Que eles ficam sempre ligados nisso. Sempre ligados.
Eu separei um outro papel que vocês têm que ficar de olho no daycare, que é o seguinte: sempre quando tem algum problema, por exemplo, piolho, sarampo, gripe, que está pegando ali uma gastro, que é alguma intoxicação alimentar, alguma coisa, geralmente eles colocam na porta de entrada isso aqui, ó. É. Notice of illness. Então, assim, daí aqui eles vão dizer, ó, hoje temos 3 casos de gastro. Aí, quando eu via esse bilhete aqui, eu falava, gente, daqui a pouco vai pintar lá em casa. Porque você... É porque a gente fica muito preso, né? Aqui as janelas não são E abertas. frio, exatamente. E Então, aqui, assim, isso é uma... caso tenha Fala, diarreia, fala. essas coisas, é 24 horas sem poder trazer de volta para a É, escola. não pode mandar no mesmo dia, tem É. que esperar um pouquinho e tem que mandar no dia seguinte. Eu tô vendo se tem mais alguma coisa aqui que eu anotei. Eu acho que foi basicamente isso da inscrição, que o pessoal sempre pergunta. Vamos abrir para perguntas? Pro almoço, os pais podem mandar de casa? Pode. Pode, não tem problema nenhum. É, aqui eles respeitam, desde que não tenha peanut. Nuts, né? Não Ah, pode ainda ter. tem isso, amendoim. Aqui é seríssimo, seríssimo. Eles têm muito cuidado com isso. Né? Não Muito pode cuidado. tenha Deixa eu ver aqui. a inclusão da creche. Então, eu não sei nas outras províncias, né? Aqui existe, pelo menos em Moncton, existe uma empresa chamada Autism Intervention. Eu só sei desse programa voltado para o autismo. Para outras situações, outras síndromes, eu não sei. Mas essa questão existe aqui e a criança, a partir do momento que ela é diagnosticada, ela tem direito a um subsídio que vai ter esse acompanhamento dessa empresa. É uma empresa privada, que é Autism Intervention, o nome dessa empresa, e ela vai nas daycares e ela faz esse acompanhamento com a criança, o individual, 1 a 1. A criança, ela fica na sala comigo, com a eduqueira que tiver, normal, o dia inteiro, mas ela vai ter, geralmente, ou a parte da manhã, ou a parte da tarde, com essa pessoa que vai vir com um programa diferenciado para trabalhar com ela. Para trabalhar, além do que ela vai receber da creche, vai fazer Isso. uma coisa mais personalizada. Personalizada. Um horário, ele faz as mesmas coisas que a gente faz, tá? Assim, a rotina, né? Claro que isso vai muito de criança para criança, né? Mas Claro. as crianças, geralmente, elas seguem a rotina da sala, mas um horário, ou de manhã ou de tarde, vem essa pessoa e fica com ele. Tem vezes que é 3 vezes na semana, tem vezes que é 5 vezes na semana. Aí eu não acho sei. que é a mesma coisa como tem a francização, que às vezes vem uma professora que fica além com a criança para ela pegar o francês e tal. A tua daycare era bilíngue ou não? Não, ela é só inglês. Ah, tá. Mas da minha mesma rede, a dona da minha daycare, ela tem 3 daycares. Uma delas é bilíngue. Mas a nossa é inglês. Mas a gente tem várias criancinhas que vão para lá que só falam francês e que a família quer colocar para aprender inglês. Isso é o mais legal de tudo. Isso eu acho massa. É barato. Eu adoro. Que a gente acaba aprendendo um pouquinho. Bom, importante falar que cada província tem sua regra. Muitas coisas mudam. De repente, lá em BC é completamente diferente. Vancouver pro lado da British Columbia, com Ontário, com New Brunswick. A gente está falando muito da nossa experiência aqui em New Brunswick, né? Porque a gente mora aqui. Isso aqui a gente já falou, o negócio da inclusão, né? Professora auxiliar. Eu já vi também casos, crianças com síndrome de Down, que conseguiu do governo um professor auxiliar. Aí não é essa empresa, tá? Essa empresa aí, ela tem um programa que é específico para autismo. É diferente. Mas quando a criança ela tem síndrome de Down, eu acho que até outras questões, eu já vi crianças que têm dificuldade de ingestão de comida, usa aquela bolsinha e tal. Aí tem uma pessoa o governo dá um subsídio para a daycare contratar um auxiliar para ficar só por conta dessa criança. Mas ela fica tudo na sala, né? Ela segue a rotina da sala. Ela nunca é tirada da sala. Ela sempre fica ali. Valores. Gente, o seguinte, até onde eu sei valores aqui, eles não cobram pela idade, eles cobram pelo dia, entendeu? Eu acho que menorzinho, eu me lembro que menorzinho às vezes aumentava um pouquinho, mas eles cobram por dia, sabe? Então, uma referência que vocês podem ter, aquele site numbeo.com,
ele tá muito próximo da realidade, sabe? Muito próximo da realidade. Eu vou botar aqui para vocês. Se vocês olharem lá pela província que vocês estão, vocês vão ter uma ideia bem próxima, né, dos valores. Geralmente aqui em New Brunswick, ele está entre 400 e 850 dólares mensais, dependendo da cidade. Aqui na minha cidade, Bathurst, uma cidade menorzinha, eu pagava uma média de 650 dólares mensais por daycare, minha filha indo das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Mas em Moncton pode ser um pouquinho mais, vai a 850. Se você pensa, cidades maiores é mais caro. E outra coisa também é que tem criança part-time e tem criança full-time. Então, tem criança que vai 2 vezes na semana, tem criança que vai 1 vez na semana. Como eu falei que a escola é aberta, eles podem ir o dia que se tiver vaga, podem ir o dia. Para vocês verem essa questão do valor por cidade, por província, olhem nesse site que eu botei aqui, que vocês vão ter uma ideia um parâmetro bem real, assim. Em Toronto, há 4 anos atrás, eu pagava 1.400 daycare do meu filho. Vocês imaginam? Não era nada assim, uau, entendeu? Não é barato. Em Vancouver deve ser bem caro, sabe? Aqui é barato. Aqui para Canadá é um dos lugares mais baratos que tem. Vamos lá, deixa eu ver mais pergunta aqui. E outra coisa que eles sempre perguntam é se creche é gratuita, ou é pago e tudo. Creche, o daycare é pago aqui no Canadá. É pago, mas eu já vi. Existe subsídio, né? Eu vi uma vez, era esse o valor que pagávamos em Toronto há 2 anos. Isso daí. Eu paguei há 4 anos atrás, era bem caro. Eu me lembro que quando eu estava em Toronto, tinha um subsídio que tu podia aplicar para conseguir um desconto ou quase de graça o daycare. Só que não paga, praticamente. Mas não era em todos os, não eram todos os daycares que eu consegui, era só alguns que eram designados pelo governo. Então, eu comecei a ver os que eram tão distantes, eram quase assim, 50 quilômetros da minha casa, que ia ser tão caro que não compensava. Nossa. Sabe, eu ia pagar para chegar lá, eu não tinha carro na época, ia ter que pegar o ônibus com criança, porque tu tem que pensar tudo isso, sabe? Com criança, neve, ônibus, né? Nossa. Eu sempre digo, tem gente que não concorda comigo, mas para morar em New Brunswick, sem carro, com criança, é muito difícil, gente. É muito difícil. Sabe? Sem criança é muito difícil, mas com criança eu acredito que... É pesado, é muito pesado. Até então, porque assim, no meio do dia falar, seu filho tá passando mal, e aí? Você vai ter que sair de onde você tá e ir lá buscar a criança. Entendeu? Aqui em Montreal, se não me engano, é 8,50 por dia na creche pública. A particular é mais caro, pode chegar a 40. Eu sei que Quebec é outro mundo dentro do Canadá, então lá tem muitas coisas que são diferentes. Eu acho que lá é bem mais barato o daycare, se eu não estou enganada. Nós vamos fazer uma live só sobre Quebec, para falar sobre as diferenças que tem lá. E é particular, mas dependendo da renda familiar, né, tem que ter tá dentro de uma renda, aí você tem direito ao subsídio. Não sei te falar essa informação. O governo controla a frequência da criança. Se ele dá o subsídio, a criança não pode faltar, aquelas coisas todas. Senão perde o subsídio. Essa informação do subsídio em Toronto, eu não sei. Se tiver alguém aí que está acompanhando a live que sabe, tem creche para recém-nascido. Recém-nascido, as creches que eu fui, é aquilo que eu falei, 3, 4 meses, né? E pelo que eu vejo aqui em Moncton, é muito difícil conseguir vaga na cidade. O mais comum é a partir de 1 ano e meio. Ali, ó, eu tinha subsídio em Toronto, ficamos uns 6 meses na fila até ser chamado. Pois é, eu achei tão longe as creches que iam me oferecer, e eu ia gastar tanto para chegar lá que valia mais a pena eu pagar numa próxima do que, né? Eu ouvi falar que aqui tem fila também para o subsídio. E outra coisa, chegou no Canadá, vai deixar a lista no nome da creche, que senão tu não consegue. É muito difícil. Todas as creches aqui têm lista de espera. Todos os daycare. Você já coloca o nome na lista, porque demora.
para chamar. Demora muito. E, Clais, uma coisa importante que eu queria te falar. O que os pais têm que prestar atenção na hora de escolher um daycare? Que tu tá lá dentro, tu acha que assim, que as pessoas têm que ter mais atenção. Por exemplo, eu entrei até na cozinha do daycare dos meus filhos, porque eu queria ver se era limpo, sabe? Eu sei que eles têm uma fiscalização do governo que vai e eles não avisam, eles simplesmente chegam a qualquer horário do dia e vão lá e dão uma olhada. Eu já vi várias vezes que eu fui levar meus filhos mais tarde, eu encontrei o pessoal do governo olhando, eles andam pelas salas de aula, analisando, eles chegam, entram analisando, né? É. Mas assim, eu entrei na cozinha, fui olhar os banheiros, não precisa ter medo, não precisa ter vergonha, mas vai ficar chato. Não. A aula é aberta aqui. Você tem que lembrar que você vai né? deixar o seu filho ali, o seu bem mais precioso, durante dias ali, né? Ele vai viver ali também. Então, assim, isso é uma coisa que eu prestei atenção demais quando eu fui. O que tu que tá lá dentro, que vê os bastidores, acha que as pessoas têm que se focar na hora de escolher um daycare? Olha, eu acho duas coisas que, agora que eu vou, né, no futuro, começar a olhar para minha filha também, as duas coisas que eu acho que são importantes você ver. A questão de se é inglês ou francês, que você vai determinar. E, pelo que eu sei, é o mesmo currículo, são as mesmas coisas, não tem muita diferença nisso, tá? Uhum. A língua que você vai optar que seja a língua do seu filho, né? Aqueles primeiros anos de vida. Então, eu acho que é muito importante você analisar qual você quer primeiro. Uhum. E a segunda questão que eu acho, e assim, até no francês eles falam inglês também, os professores, sabe? Então, não precisa se preocupar, ai meu Deus, como é que eu vou me comunicar? Não, todo mundo fala dessas. Inglês e francês, bilíngue é bilíngue. Na minha escola ela é inglês, mas tem muita gente que trabalha lá que é bilíngue também. Então, não tem muito problema com isso. E uma outra questão que eu acho é conversar com a professora, porque do mesmo jeito que você falou que você entrou na cozinha, você pode conversar com a futura professora do seu filho também. Porque aqui eu percebo que a educação ela depende muito do educador. 100% do educador. Não vem nada pronto, não é igual no Brasil. Tá, pré-1, sei lá, né? Tem que aprender alfabetização. Não, aqui a gente não tem isso. Não tem assim um roteiro que tu tem que seguir, tu tem que fazer então, isso, ele é muito solto. Ele é muito solto, entendeu? Então, eu acho que o professor, ele que vai ter um papel ali fundamental na aprendizagem do seu filho, porque ele pode muito bem não dar muita coisa, sabe? Deixar as crianças terem um free play, que a criança tem que ter todo dia, pode deixar o free play muito mais tempo. Uhum. Então, eu acho que é mais a questão, depende muito do professor, é uma coisa muito difícil. Agora, a questão da daycare em si, se ela é licenciada, ela tem que passar por essas inspeções. Então, eu acredito que não varia muito, não, assim. Não tem muita variação. Talvez os brinquedos, se você olhar no playground, se tem brinquedos mais novos ou mais velhos. Mas mesmo eu olhei bem, tudo, assim. Eles são bem... Porque a inspeção vem e ela olha tudo. E outra coisa... E ela vê se tem brinquedo perigoso, se tá tudo bem seguro, os balanços, as coisas. Do playground, a sala tem saída de emergência. A gente uma vez por mês a gente tem treinamento para saída de emergência. Toca o alarme. As criancinhas têm tudo fazer aquela filinha. Eles já sabiam, eles já sabiam. Tem que saber. Eles sempre falavam isso. E aqui é seríssimo. A gente tem que saber quantas crianças a gente tem o tempo todo, porque como eu falei, tá o tempo todo chegando gente, chegando criança, saindo criança, chegando criança, saindo criança. Então o número varia. Às vezes 7 horas da manhã eu tô com 10 crianças. À meio-dia eu tô com 20. 2 horas da tarde eu tô com 17. Então, assim, eu tenho que estar... a gente anota, a gente tem que anotar, porque qualquer hora, qualquer coisa que acontecer, eles vão perguntar quantas crianças você tem. E você tem que saber quantas crianças. E isso é seríssimo. Isso aqui dá demissão. Se você não Uma coisa que tu tá falando nisso que eu me lembrei, que me assustou até, fiquei imaginando, gente, como é que a gente chegou nesse ponto, né? As crianças aqui na escola, os meus filhos, eles têm o treinamento, eles têm os código de segurança, uma coisa assim. Código vermelho, tipo, se entrar um marcador dentro da escola, eles sabem o que eles têm que fazer, eles têm treinamento, eles têm que ficar embaixo das cadeiras, das classes lá, não pode fazer barulho. Se alguém bater na porta, não pode abrir a porta. Eu não sei, o Martim que estava explicando aqui como era. Eu falei, gente, nunca imaginei que a gente ia chegar nesse ponto da humanidade. Mas é melhor saber, né, do que... Claro, claro. Então, assim, eles têm todo um treinamento para estar preparado para qualquer coisa que acontecer. Eles sabem como eles vão ter que se comportar. Desde a daycare. A gente tem a saída, Aqui, tem um roteiro de emergência, tem tudo.
Tem tudo. Como é acompanhamento e adaptação de crianças estrangeiras? Olha, eu não sei em outras daycares. Na minha, a criança ela vai e ela vai pegando todo dia. Eu já tive várias crianças que vieram do Oriente Médio, de outras regiões, que não falava nada de inglês, mas a criança ela pega muito rápido. É uma coisa assim impressionante. Menos de uma semana, essa criança que não falava nada de inglês já Eles tá pegam. já começa a se explicar, já aprende o water, as coisas básicas. Eles apontam quando não sabem, entendeu? Eles se viram. Mas é muito rápido, é muito rápido. Quando você Eu botei o meu filho na escola, no daycare bilíngue, os dois. E eu fiquei muito satisfeita, sabe? Eu fiquei muito satisfeita, porque eu acho que isso facilitou, que eu coloquei eles na escola francesa depois. E daí o básico eles já sabiam se comunicar, eles só foram aprender as letrinhas, mas daí, pretendo fazer coisa que você. Não, e assim, e eles aprendem o francês, eles aprendem o inglês, claro que não é perfeitamente, assim, algumas coisas ficam faltando, mas o básico ali, eles aprendem, eles se viram, se ela tivesse que se virar falando francês, ou pedir água, comida, tá com fome em inglês, eles sabem. E a rotina eles pegam, né, também, então... Pegam. Como funciona a escolha do daycare? Tem liberdade de escolha? Não é que nem escola, você pode pegar o daycare que quiser. Pode pegar do lado do seu trabalho, se tiver vaga, que é o que a gente voltou. Se tiver vaga, tem que colocar na lista de espera. Todas as idades têm lista de espera. É muito procurado, assim, é difícil. Tem gente que engravida e já coloca na lista de espera. Só que tem pessoas que já vão procurando desde o Brasil. O que eu fiz quando eu vim para o Canadá? Eu já sabia os daycares pelo site, pelo que eu pesquisei, eu sabia os que eu queria procurar. Eu não botei meu filho sem ver. Isso eu sempre falo. Vai primeiro, olha, sente a energia do lugar, porque às vezes a gente acha um daycare pelo site lindo, ai, fala ali que tem um monte de coisa, mas daí a gente entra naquele lugar, sabe quando dá aquele... Não gostei desse lugar. Tem alguma coisa aqui, às vezes o cheiro é ruim, às vezes a gente é maltratado no primeiro approach lá. Então, eu sempre visitei. Eu nunca larguei meu filho no lugar sem entrar e sem ficar lá um pouquinho, uns 10 minutinhos, para sentir como é que era a energia do lugar, entendeu? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eles estão falando sobre subsídio ainda para o daycare. É tudo basicamente a mesma coisa. Assim. Eu não conheço a Nova Escócia, como funciona lá, mas muda para ser um educador lá. Uhum. Já ouvi falar que muda. Eu acho que não é o mesmo processo que aqui. Porque aqui, como eu falei, é muito simples. É a escola que vai fazer tudo, a daycare que vai fazer tudo. Ele pega essa documentação e manda para o governo te aprova e acabou. É assim. Não tem nada de burocracia. Depois o daycare tem algum direcionamento para a escola, para crianças estrangeiras? Isso eu posso responder. Quando o meu filho, quando ele estava com 4 anos, a Bárbara agora, ela já recebeu, como era um daycare bilíngue, eles receberam a visita de um representante da escola francesa. E daí eles falaram como é que funcionava a escola, qual a metodologia, se eu tinha interesse. É que eu estou numa cidade muito pequena, que só tem 2 escolas francesas e 2 escolas inglesas, anglófonas, né, que a gente fala. Então, assim, eu logo já sabia mais ou menos a escola que eu gostava, que o meu bairro tinha direito àquela escola, porque quando você vem morar aqui no Canadá, a gente sempre escolhe onde vai morar pela escola, né? Porque você tem que estar naquele bairro, aquela escola que atende aquele bairro. E daí foi assim, veio a escola também anglófona, apresentou lá como é que era a escola, e a gente eu queria sempre ir para a francesa, por causa que eu queria que meus filhos aprendessem francês, que eu sempre falo, é um diferencial competitivo, profissional. Quando aprende pequenininho, não dói, aprende brincando, fica para o resto da vida. Eu acho que é uma oportunidade maravilhosa que a gente tem única de dar para os filhos o idioma, né? Então, eu tô vendo ali o elogio. Então, assim, foi isso que aconteceu com a gente, assim. Eu não sei se... A gente está quase encerrando nosso tempo. Tem mais alguma pergunta aí, pessoal? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu esqueci. Tem várias perguntas. Na época do Covid agora, que até você tinha botado ali, a mudança é que os professores, os pais dos alunos não podem entrar na daycare mais, tá? Ninguém entra na daycare, só as crianças. Deixa a criança na porta, aí checa a temperatura,
Aí faz aquelas perguntas, se você foi para fora de New Brunswick, se você teve contato com alguém com Covid, aquelas coisas todas que eles perguntam aqui, né? E aí você Aham. coloca a criança depois para pegar é a mesma coisa. Não entra mais na escola nesse período. Não entra, mas esse aqui, plantar da câmera. Não tem câmera, né? Não tem câmera, não. São pedidos todos os dias. O que que eu fiz? Quando começa o semestre, a gente leva tudo. Eu levava lenço umedecido e levava fralda. E daí, conforme vai terminando, eles recebiam um bilhete, ó, acabou o lenço umedecido. Daí eu tinha que É. mandar, acabou a fralda. Agora, falando isso aqui nessa live, já estou lembrando que me avisaram na escola do Martim que acabou os tickets de lanche dele da cantina. Eu tenho que comprar novo. Tem que anotar isso aqui. Não, as coisas extras elas são pedidas de acordo com o que vai acabando. Você vai mandando a fralda, né? Um pacote de fralda. Quando ele tá próximo de acabar, aí a gente manda esse bilhete, igual a Alessandra falou. Principalmente E agora daí, que com o Covid os pais não estão indo para a sala, então a gente toda a comunicação ou é por bilhete ou é por e-mail, né? e no verão, eu também mando protetor solar. Tem que mandar. Uhum. Eu mando protetor solar e mando aquele batonzinho, sabe aquele protetor de bastão? Aquele lá é maravilhoso, porque daí eles sempre ficavam reclamando que suava e caía protetor nos E olhos e ficava chapéu também, doendo. chapéuzinho protetor. Isso. Mas a daycare dá também, se a criança não quiser, se a família não quiser mandar, mas muitos mandam, né? Ana, eu não tinha uma agenda que eu recebia, mas o que eu fazia? Eu chegava no daycare na hora de pegar meu filho e eles me falavam, olha, hoje Isso, ela comeu tal horário, eles dão um report, né? é isso Como é que mesmo. foi o dia da criança. Nos bebês tem um quadro assim branco logo na entrada e aí fala todos os horários e o tanto que a criança comeu, já especificado. Isso é obrigatório fazer para bebês. E eu tenho um aplicativo que chama esse aqui, ó. Tô postando aí para vocês, Classe Dojo, a da escola que eu falo com o professor, é esse aplicativo aqui, Classe Dojo, que eu converso com eles, né? Eles mandam recado e tal. A respeito da ajuda para o governo para daycare, é a Ira que está perguntando. Tem que ver lá na província, lá em É, BC, como é que funciona. Eu não e quais sei. são os pré-requisitos para você ter acesso? Aí subsídio depende, varia. A gente tem, o que a gente tem? Aquela ajuda federal do governo e aquela ajuda provincial. Aquilo ali também ajuda a pagar o daycare. É para alimentação. Na educação dentro da sala, qual a diferença de daycare e kindergarten? Daycare é a creche. O kindergarten já é quando começa a escola, é o maternal, né? Que a gente Como eu chama no falei, Brasil. a gente não tem obrigação nenhuma de trabalhar a alfabetização. Nós trabalhamos porque, né, a gente não quer que a criança chegue lá no kindergarten sem ter noção sobre isso. Porque eles falam que está em tudo, né? A leitura de mundo, as letras, os números. Então, assim, é uma coisa bem lúdica, sabe? Na verdade, teoricamente, as daycares não eram nem para ter cadeiras e mesas. Porque não é. Aqui não pode nem ter papel para a criança ficar fazendo atividade. Não pode. Isso é contra o currículo. Mas muitas crianças pedem que já vem desse hábito de casa, então a gente dá, tem papel para colorir e tal. Mas não é o foco da daycare. É o kindergarten, que eu acredito que seja já voltado para alfabetização. Vai de acordo com o interesse da criança. Muita atividade lúdica, assim. Vai de acordo com o interesse da criança. Então, se as crianças estão falando muito de trem, é tudo em volta de um tema, né? Aí a gente pode fazer um tema daquele mês ser trem, por exemplo. E aí, a partir do trem, Isso. trabalhar meios de locomoção, sabe? Aí depois vai, não sei, quantas rodas tem o carro. Aí você começa a trabalhar matemática. Então, você vai trabalhar várias coisas dentro daquele tema. É assim que funciona. E o tema é totalmente aberto. É a criança Já que vai falando. para você. Daycare são públicos, não são públicos, Não. são privados, você paga. Qual a idade não paga? Bom, quando Sim. começar a escola, que é a partir dos 5 anos que eles entram na escola, tem que completar 5 anos até 31 de dezembro daquele ano, daí em setembro ele começa na escola. Ai, tá quase acabando o nosso tempo. Aí eu acho que a gente vai ter que fazer outra live sobre esse tema, viu? Se quiser, pode falar sobre o currículo também, como é que é, quais são os. O que tem que ser trabalhado numa daycare. Claro, existe alguma preparação para receber imigrante que não fala a língua? Na daycare, não. Vai, eles vão pegando junto, né? Ah, pega. Deixa eu ver aqui. O que é isso aqui? É fácil para aluno de S conseguir vaga para estágios obrigatórios durante o curso. Education.
aqui tem uma demanda muito alta de ICI, né? Eles estão sempre procurando ICI. Aqui tem uma demanda, assim, as pessoas, bom, pelo menos as pessoas que eu conheço que fez o curso de ICI, todas conseguiram estagiar e todas conseguiram trabalhar onde estagiaram. Então, o quê? Queria saber sobre formação para educator, focado em mudança de carreira e migração. Então, ou você faz o curso de CI, ou você já, no nosso caso, vem com o curso de pedagogia do Brasil e tenta validar ele aqui, né? Que não é difícil. Mas você pode ser um assistente, se você não tem experiência e quer ir para essa área, você pode ser assistente. Só que as daycares, elas preferem contratar quem tem CI. Porque as daycares, elas pagam o mesmo valor para quem é assistente e para quem é ICI. Então, para eles é melhor uma pessoa mais qualificada, né? Mas, porque a diferença do salário vai vir com o subsídio que o governo dá para esses profissionais. O governo ele dá um subsídio para o educador e para o assistente. O do assistente é menor do que do educador. Então, é aí que faz ganhar um pouco melhor o ICI. Mas, fora isso, a escola paga a mesma coisa. Então, para eles é mais interessante ter ICI. Mas, quando eles não acham, eles contratam assistentes. Alguma coisa que tu acha um ponto positivo ou negativo em relação ao ensino infantil no Brasil e aqui no Canadá? Nossa, eu mudei acho que 80% a minha maneira de ser professora aqui. 80%, pelo menos, assim, eu mudei muito. Sabe? Porque aqui a gente percebe que as crianças, elas têm um papel, ela é dona do conhecimento dela ali, sabe? A gente só conduz. Na verdade, o meu papel na escola não é ensinar, o meu papel na escola é observar. É o principal, lógico que a gente vai cuidar, né? Não vai deixar ninguém acontecer nada de ruim com nenhuma criança. Mas nosso papel é observar o que eles estão fazendo e, a partir daí, instigar a curiosidade deles, entendeu? Trabalhar com o que a gente vê que eles têm interesse. E isso no Brasil é tudo pronto já. Você tem que sentar, hoje a gente vai aprender a letra A. Não existe isso aqui, não existe a letra A aqui. É o que a gente ver o que eles querem aprender. E aí, a partir daí que a gente vai fazendo. Então, é uma coisa mais prazerosa, sabe? Quando você faz uma coisa que você gosta, é muito melhor do que uma coisa que você é obrigada a fazer que não tem sentido para você, né? Então... E a criança, ela explora mais, porque ela não está limitada naquele roteiro ali que ela tem que fazer, né? Muito mais, nossa. E eles perguntam muito, então a gente faz muitos experimentos na sala de aula. Por exemplo, agora no inverno, a gente sempre pega de acordo com o que está acontecendo também, né? Inverno, então a gente trouxe a neve para dentro da sala, botou num pote transparente. Vamos ver o que vai acontecer daqui a 1 hora com a neve? A Bárbara fez isso. Ela foi encantada. Ela disse, magic. Escrevendo o que eles falam, não é o que eu falo. Entendeu? Eles vão falando, eu tô achando que nessa neve aí ela é sparkling. Eles falaram, teve uma criança que falou, que bonitinho. Aí a gente escreve o que ele falou. E tudo isso, ela vira uma learning story, que a gente pode falar numa outra live, que é os registros que a gente faz das crianças, né? Para os professores terem acesso. É um barato, assim. Porque no Brasil tem muito papel, muito relatório, muita coisa que o pai não vai ler, sabe? Claro. Muitas palavras, assim, de cunho pedagógico. Então, é difícil de entender. Aqui não, aqui tudo é muito direto, sabe? E a gente vai mostrando as coisas que a criança vai crescendo todo dia, você consegue ver isso, os pais também, é muito legal. Eu gosto. Então, tu vê mais pontos positivos aqui do que... Aqui, teve uma coisa que eu fiquei abismada, que foi a tal da tesoura. Gente, criança pequenininha tem acesso à tesoura nas salas. Isso, ela me pede tesoura o tempo inteiro para fazer... Eu falei, gente, cuidar, não sei o quê. Não, ela vai lá e se vira, sabe? Vai lá e se vira. E eles vão, a gente tem as binders, né? As bins, as caixinhas com brinquedos dentro, eles vão lá e pegam. Então, assim, não sou eu que direciono nada, tá lá, né? Eu posso criar os inviteds, né? Que a gente chama, botar umas coisas diferentes nas mesas para chamar as crianças, para atrair as crianças. Eu posso planejar alguma aula, mas às vezes eles podem ter interesse ou não também, entendeu? Mas é assim que vai fazendo todo dia, então é muito diferente. Eu sofri muito no começo. Eu sou acostumada a seguir aquele roteirinho igual no Brasil, né? Hoje a gente vai fazer isso, mas aqui não, aqui você é que planeja tudo que você vai fazer com as crianças. Que legal, que legal. Gente, Claise, amei a nossa live, vamos fazer outra, porque o assunto não encerrou. Claise, um beijo. Beijo. Se inscreva no YouTube do Canadiando, passem a live depois para os amigos, peguem as dicas, que tem bastante informação aqui, vale a pena.
Beijo para todo mundo. Obrigada. Pode mandar mais mensagem depois. No privado. Mandem perguntas que a gente responde pelo coisa, eu passo para a Clays depois. Então, Beijo. tá bom. Beijo. Obrigada, Tchau. gente. Obrigadão.